De volta com o Educador Entrevista, eu converso hoje aqui com a Betinha. Betinha, obrigado pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, obrigado pelo convite e boa tarde a todas as pessoas que nos veem e ouvem nesse momento. Bom, Betinha, nós conversávamos logo no início da questão da pandemia, quando começou a questão do isolamento social, a respeito da paralisação das atividades da escola, como é que vocês estão conduzindo essas atividades? Está tendo algum acompanhamento online? Como é que está seguindo o trabalho? Desde o dia 23, quando começou a paralisação, nós já iniciamos todo o nosso trabalho online, Na semana que antecedeu o dia 23, nós já preparamos, que já estava desacelerando, então nós preparamos, já os professores, já todos prepararam o material, e os pais já foram buscando naquela semana e no decorrer da semana do dia 23 também. Então, na semana do dia 23 já começou a receber os materiais em casa, as atividades, e agora já tem 2 semanas que nós estamos através do Classroom, que é do Google, Então ali, por quê? Porque de acordo com o Ministério não vai ser preciso ter os 200 dias letivos, mas 800 horas tem que ter comprovado. Então, o nosso meio de comprovação é através do sistema. Então, a gente está, como nós temos a plataforma Google, pagamos por ela, então nós estamos trabalhando através do Classroom, porque ali estão registrados, todas as atividades, o aluno entra, então fica tudo registrado, o professor está ali, tem um processo online, tem o prazo de entrega, então nós estamos conseguindo fazer da melhor forma possível ali. E é uma realidade aí que infelizmente está pegando todos os alunos de todas as instituições, Betinha? E não só do Brasil, porque nós sabemos aí que está no mundo todo, inclusive os Estados Unidos, o ano letivo deles não é de janeiro a dezembro, como o nosso, é de meio ano para o ano seguinte, me parece que de julho a agosto do ano seguinte. E a previsão deles agora é só setembro, voltar em aula, não tem aulas previstas agora para esse período. Então nós estamos tendo aí um prejuízo na educação a nível mundial esse ano, Isso aí não tem como recuperar totalmente nesse período. Todas as instituições estão fazendo o seu melhor, mas o 100% eu creio que vai ser realmente impossível para todos, porque o aluno em sala de aula, o professor está junto, então é uma coisa. Os pais em casa têm suas atividades de casa, muitas pessoas estão trabalhando ainda, E a temática é diferente, do que de quando os pais estudaram, do que a forma como é feita hoje, É um pouco mais diferente, e os pais não têm a condição também de estar totalmente ali cobertando, os filhos com aquelas matérias. Então o professor tira dúvidas, está online, manda atividade, enfim, de todas as formas, acessível ao aluno, mas ainda assim há uma defasagem. A Alzira colocando uma questão interessante, que pelo menos esse período serviu para os pais compreenderem um pouco mais a rotina escolar dos filhos, acompanhar essa rotina e aumentar também a valorização dos professores. Sem dúvida, porque a maior dificuldade hoje que os pais estão encontrando é justamente, primeiro, tempo, o segundo, a metodologia, porque eles têm que parar, entender, para poder ensinar e ajudar os filhos, e isso não é fácil fazer. Então, esse trabalho, porque o professor, há que se entender também, o professor está extrapolando os horários dele, porque às vezes tem alunos questionando à tarde, à noite, o professor pedindo matéria, pedindo para refazer, enfim. Então o professor está ficando até um tempo maior disponível para os alunos, isso é geral, Eu tenho acompanhado isso aí na mídia acontecendo também. Mas também agora os pais vão ver assim as dificuldades dos seus próprios filhos também. Porque muitas vezes é transferido para a escola a dificuldade dos filhos. Então, o professor em sala de aula, ele trabalha com a metodologia, aquela metodologia o aluno não consegue compreender, ele muda a metodologia, ele muda a forma de apresentar, de fazer, de todas as formas para que o aluno possa compreender aquela matéria.
E o aluno mesmo assim tem dificuldade. Então, em casa, os pais vão ver também quais as dificuldades que seus filhos têm também, que apresenta as mesmas dificuldades na sala de aula, que muitas vezes nós apresentamos isso em reuniões, em diálogos que nós chamamos os pais para apresentarem também para eles as dificuldades. Então agora eles também estão enfrentando, vendo aí, podendo ver de perto qual é a dificuldade que seus filhos têm também. A Carmen Lúcia perguntando a respeito justamente da questão espiritual, né, Betinha? Como é que vocês têm analisado o período? Justamente porque tem sido um período que as pessoas têm feito muito um questionamento, né, do porquê viver esse momento. O momento, nós vamos acompanhando, ele não é diferente em todas as épocas da evolução da humanidade, né? Nós já passamos por calamidades, né, e flagelos na humanidade ao longo de toda a humanidade mesmo, né, da história da humanidade. E a doutrina espírita, né, no livro que compõe chamado Pentateuco, que é a Gênese, né, ou a criação, que trata da evolução espiritual, a evolução do corpo, a evolução, enfim, de todos os órgãos do universo próprio, ele nos traz ali na migração e migração dos espíritos que os flagelos e as calamidades são processos naturais de evolução em todos os mundos e que na Terra não é diferente. Então, o que ele nos traz, né? Que os flagelos, ele tem duas finalidades. A primeira delas, ocasionar uma migração em massa, né? Para eu efetuar uma mudança mais rápida no globo, porque se as desencarnações elas forem num processo lento, a evolução também é num processo lento, porque ela ocorre uma renovação mais lenta na humanidade do globo. E haja vista que a população terrena, basicamente quase a sua totalidade, é realmente de almas chamadas inferiores. Nós compomos uma humanidade ainda inferior em relação a outros mundos, e principalmente do nosso sistema solar, que já estão todos à nossa frente. A Terra, ela é considerada pelos coordenadores, né, espirituais, todos aí que lidam com os mundos, a Terra ela é considerada o mundo mais atrasado do nosso sistema solar. E precisa acelerar a evolução, como sempre, precisa fazer a evolução. A única fatalidade é o progresso, então nós precisamos progredir. E nós estamos muito atrasados, seja na ciência, na filosofia, na religião, na moralidade nós estamos atrasados, no intelecto está tudo atrasado. Então as calamidades, os flagelos, eles vêm temporariamente para fazer uma desencarnação mesmo em massa, né? Então, nessa desencarnação em massa, há uma outra encarnação em massa também, que ocorre todos os dias. Se a gente for ver no mundo todo, a encarnação é maior do que a desencarnação. Essa é uma estatística já normal. Então, o processo reencarnatório, essa migração, cada vez que ocorre também uma desencarnação em massa, e independente disso, desde o início da vida no planeta, nós recebemos almas de outros mundos aqui. Porque a vida aqui ela começou através da ameba, no ser animal, enfim, unicelular, para depois chegar a aperfeiçoamento aí, né, há 4 milhões de anos atrás para o ser humano, né? Mais ou menos isso. Então, dentro disso, a Terra tem um mundo que se pode considerar jovem em vista de outros mundos, né? De pessoas, de seres habitados. Agora, quando ocorre essa desencarnação em massa, nós temos também uma imigração em massa de outros mundos para cá também. Então, nós estamos tendo agora um saneamento do planeta. Então, ele ocorre essa desencarnação, outros vêm com valores novos, com perspectivas novas, já com mais adiantamento, e ele vai permeando na nossa sociedade, fazendo também a transformação da nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que essa desencarnação, esses flagelos, calamidades, ele ocasiona, porque ele está dentro de uma lei natural, né?
Lá em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a lei de destruição como uma lei natural, divina. Então, ela não está fora da lei divina. Logicamente que muitas destruições acontecem por nossa causa, mas a maior parte da destruição ela é ocasionada por uma lei natural. Então, dentro desse aspecto evolutivo, nós estamos atravessando um momento natural dentro da lei de destruição, para a própria renovação do planeta e da sociedade. Agora, ele nos traz e deve nos trazer o ensinamento. Se ele não trouxer para nós a compreensão e o aprendizado justo a respeito daquilo que nós estamos atravessando, então aí nós não teremos aproveitado a oportunidade. Então, nós galgamos aí um degrau, porém sem muito aproveitamento. E se não aproveitarmos esse momento, nós vamos ter outros aspectos de flagelos, cataclismas, que vão fazer gradativamente com que esse progresso se acelere, né? Então, a questão nossa é como é que nós estamos aproveitando esse momento, o que está nos trazendo de reflexão, de benefício, de alteração, como você falou, Alzira, agora há pouco, né, e você também comentou, tem que trazer uma transformação enquanto família, enquanto sociedade, enquanto lei de direito e dever, né, que nós estamos agora tendo que aprender uma lei de direito e dever. E isso nos leva ao respeito mútuo enquanto sociedade humana. A nossa sociedade precisa avançar. E isso é um fenômeno, então, para a compreensão espírita natural, né? Mas o ideal é que nós não precisemos desses flagelos, nem dessas calamidades para fazer a nossa transformação. Porque em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta isso aos espíritos superiores, eles dizem assim, pessoal, mas foi só com Jesus então que vieram as leis divinas? Ele falou, não, desde sempre estiveram elas, estão na natureza, é que o homem não sabe ler, né? Ele não lê as leis divinas que estão na natureza, é só olhar, porque a natureza é a lei natural, né? É a lei divina. Basta que a gente olhe que a gente vai saber o que é que nós temos que fazer, mas nós ignoramos isso. Então, esses flagelos, eles vêm e mexem conosco para nos lembrar. A Daniela, colocando uma questão interessante, que é a mesma do Igor aqui. Nesses períodos, a gente tem sempre a questão da menção a previsões, a questão de pessoas que previram esses momentos. A Daniela pergunta, né, se teve alguma mensagem de fato do Chico Xavier a respeito desse momento, ou se essa questão das previsões a gente encaixa muitas vezes, né, nesses momentos. O que tem de fato nesse sentido, Betinha? A Daniela e Igor, tem muito, na verdade, aproveitamento e encaixes, né? O que nós temos aí, que desde alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, que o Geraldo Lemos Neto, que conviveu com o Chico, divulgou a respeito do que o Chico comentou da data limite. Aí, em cima dessa questão da data limite, que era julho de 2019, se criou muita coisa, e começa a se fantasiar muito, né? E sai muita coisa. Mas, resumindo aquilo que o Chico havia comentado na época com o Geraldo Lemos, né, em conversa em casa, no que o Chico fazia muito isso, né, nas conversas, era falar a respeito de uma situação que o Emmanuel havia dito, enquanto aqui, bom, voltando um pouquinho só para a gente entender, assim, nós vivemos num sistema solar, nós somos uma casa no universo, né? E tudo no universo é atômico, né? Tudo, nosso corpo é formado de moléculas de átomo, o nosso espírito, nós espíritos somos, tudo que é matéria é uma variação da atômica. Bem, então, se nós vivemos no mundo atômico, né, enquanto o homem, ele matava com espingarda, com faca, com pedrada, estava tudo certo, ele matava só ele mesmo. Essa foi a colocação, né, do Emmanuel para o Chico. Acontece que
1969, foi isso, né? Parece que foi a descoberta aí o homem à lua, a questão atômica, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que, na hora que o homem tomou posse do átomo e a bomba atômica surgiu, houve uma preocupação dos mundos do nosso sistema solar, porque todos são habitados, né? Então, mas eu vou lá a Marte. A Marte não tem ninguém para os nossos olhos, a matéria ali é outra. Nós vamos em Saturno, vamos na Lua, não tem ninguém lá, não tem ninguém para os nossos olhos, porque nosso corpo não enxerga esses seres por causa da sua anatomia diferente. A sua constituição material dos gases daquele planeta é diferente. Então, mas ali tem vida. E o que é mais, são solidários conosco, que nós devemos ser com eles, que nós não aprendemos a solidariedade ainda, que é a lei, né, de dever e direito. Então, o que aconteceu? Com a bomba atômica, aí já não era mais espingarda, a gente não estava matando somente a nós. Ao momento que qualquer coisa atômica acontece aqui na Terra, vai repercutir no sistema solar. Então, essa foi a preocupação. Então, dentro desse processo, o que foi que se deu aí um prazo, né? Para que houvesse aí uma evolução, um adiantamento na evolução moral do nosso mundo, para que a gente soubesse se dirigir com o átomo, porque o átomo não é uma coisa ruim. Pelo contrário, ele foi um marco na nossa descoberta. O problema é que nós não sabemos usar o átomo. Então, em vez de lidar lá com os equipamentos para a medicina e a ciência para promover saúde, nós começamos a fazer o uso do átomo para destruir o outro, né? Nós já falamos aqui outro dia que estávamos em fevereiro, né, Estados Unidos e Irã querendo se enfrentar lá com bomba atômica, bomba nuclear e aquela coisa toda, né? Então, as calamidades elas vêm interferir também nesse processo, mas desde que em 1969 o homem tomou posse, foi à Lua e aquela coisa tomou posse do átomo, aí os dirigentes dos mundos vizinhos falaram, opa, espera aí, agora já esse pessoal já precisa se organizar. Eles começaram a interferir aqui também. Mas o pessoal dos mundos vizinhos eles são aqui mais do que a gente pode imaginar, e os nossos céus vivem cheios deles. Eu vi um OVNI, fotografei as máquinas potentes nossas hoje, câmeras de televisão, vão fotografar essas naves aí andando para tudo quanto é lado, né? E eles mesmos, né, na sua evolução, evolucionando aí pelo planeta. O que se disse a partir disso, que houvesse essa contenção, e foi uma luta muito grande, porque em vários momentos países ficaram se enfrentando, a Coreia do Norte, a Rússia, né, Irã, Estados Unidos, né, então todo mundo aí querendo se enfrentar. Então os dirigentes dos mundos vizinhos começaram a interferir aqui, sabotando aqui uma coisa, sabotando lá e tentando segurar esse máximo até que nós gradativamente pudéssemos ir absorvendo uma moral nova, os conceitos de solidariedade, de humanidade, de respeito ao próximo, e a gente parar com essa coisa de querer se matar. Aí acontece que, ou foi uma coincidência ou não, nós estamos aí com o vírus logo depois de ter terminado esse período de 50 anos. Mas, de alguma forma, se foi criação do homem, como se diz, se foi da natureza, uma migração da natureza, mas ele veio no momento oportuno, que fez todo mundo esquecer dessas brigas. O que nós desejamos é que ele venha nos ensinar isso, que nós precisamos usar agora toda a tecnologia que nós temos para melhorar o nosso sistema de saúde, nossos equipamentos que vão lutar pela vida. E dentro dessa previsão que o Chico havia dito, é que, vencendo esse período, então Jesus permitiria agora que esses outros cientistas de outros mundos pudessem aqui se tornar visíveis e trabalhar conosco na nossa trazendo os seus conhecimentos, melhorando a nossa ciência, a tecnologia e tudo mais, né? A nossa medicina, e que nós vamos dar um avanço muito grande nessas áreas. Então, esse é o resumo, né, daquilo que o Chico havia passado.
O restante, fora isso, é muita especulação, em verdade. Aí o pessoal, né, floreia bastante. Pensando na rotina aí, religiosa, né, Betinha? Vocês têm feito algumas lives. Como é que tem sido isso, nessa mudança, já que tudo tem que ser feito à distância nesse momento? Isso tem sido, você disse agora há pouco, né, que não será mais o mesmo. Nós vamos descobrindo aí uma coisa maravilhosa, que todo mundo tinha uma resistência, que era a comunicação à distância, as dificuldades, né? A gente sempre encontrava empecilho, e nós fomos descobrindo isso, que a gente economiza tempo, a tecnologia já está aí faz tempo, né? Que eu me lembro das videoconferências de 20 anos atrás, né? Começaram as videoconferências, os equipamentos, e hoje nós estamos fazendo, né, as lives lá de estudo de segunda-feira, estamos fazendo de quarta-feira a palestra, de quinta nos reunimos lá na casa mesmo, um grupo menor, com os cuidados devidos, fazemos as orações, né? Comuns que a gente sempre fez pelas pessoas, pelos enfermos. Os atendimentos pessoais ainda nós não estamos abrindo a casa para fazer, mas eu falo muito com as pessoas agora pelo WhatsApp, né? As pessoas me ligam, me escrevem, eu converso com as pessoas, enfim. E também o pessoal da mocidade está fazendo com o grupo estudo. Nós temos outro grupo de terça-feira que o pessoal está fazendo um grupo também online de estudos. Então, dentro desse trabalho, a gente continua ainda fazendo algumas atividades. E a ideia que o pessoal tem passado é de que mesmo que a gente, a hora que voltar tudo, né, que a gente permaneça fazendo os nossos estudos online, porque nós estamos tendo pessoas até de outros países vendo, né? Isso é muito interessante, porque se nós alcançávamos 60, 70 pessoas no nosso estudo de segunda-feira, hoje nós estamos alcançando 1.700, 1.800, 2.300 pessoas, né? Mudou completamente o panorama aí. Foi para mim uma surpresa muito grande, né? Porque eu só não tinha nem ideia, né? Então, quando o Flávio vai me passando as informações de os acessos, né, que as pessoas vão multiplicando, eu acho um negócio vertiginoso, né? Porque abre de um leque para um grupo centrado junto para um universo, né? Então, tem pessoas nos vendo no Brasil inteiro, porque um vai passando para o outro, e para os seus amigos no exterior, e o pessoal está indo. Então, tem pessoas aí na Itália, Espanha, Portugal, Estados Unidos, França nos vendo. Não tem mais a barreira geográfica, né? Nada. Mais uma barreira de identificação mesmo. Quem se identifica pode seguir, pode acompanhar. Sim. E o mais bacana de tudo, né, que assim, daquilo que a gente encontrava de dificuldade, o Flávio, ele foi assim, trabalhando e vencendo essas dificuldades. Nós estamos fazendo isso com coisa caseira, né? Câmera, microfone, 2 notebooks, 2 celulares. Então, de coisas caseiras, nós estamos fazendo, né? Tirando um caldo muito bom. E a gente muitas vezes, quando está no conforto, a gente fala, mas não vamos fazer porque isso precisa disso, precisa daquilo outro. Aí eu falo, não, vamos fazer, vamos ver o que é. E vai colocando fios lá e as coisas vão saindo, né? Betinha, para a gente encerrar, né, a gente percebe que vocês também têm uma ação social muito grande, de filantropia muito grande. Como é que foi conciliar nesse momento? Como é que as pessoas podem colaborar nesses projetos que continuam? Nós temos a cesta básica, né, que ela não parou. A alimentação, inclusive domingo agora, né, nós mudamos da semana para o domingo para fazer almoço. Como a gente não está tendo atividade no centro, então o grupo que estava trabalhando, nós vamos fazer o almoço no domingo para distribuir para o pessoal que fica na rua, né, ali por perto da escola, que a gente faz na cozinha da escola. E para algumas famílias também, né, para ajudar a socorrer. Mas a cesta básica que a gente tem feito, nós vamos arrecadando, comprando também, porque a gente compra também, né, alimentos, e nós estamos entregando nas casas, né, das famílias, que nós já temos cadastro, já visitamos.
estamos fazendo essa entrega, aí aparece mais famílias, nós entramos em contato nos grupos e nos socorremos, aí a pessoa vai lá no mercado, compra, manda entregar, enfim. Nós estamos atendendo um número bastante expressivo, né, no mês, porque nós notamos que realmente as coisas já começaram a ter um reflexo, né, principalmente aquele que já começou a parar o autônomo no mês passado, ele já está num processo bastante difícil. Então, o nosso número tem aumentado assim bastante, mas graças a Deus também tem várias pessoas também ligando, escrevendo e tem nos ajudado bastante também. Perfeito. Betinha, para as pessoas que gostariam de acompanhar a live, de ter um pouco mais de contato, como é que devem proceder? Nós temos uma página no Facebook, né, que é o Centro, é só colocar lá Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Batatais, vai cair no nosso emblema, aí é só entrar ali, né, porque tem vários Centros Espírita Eurípides Barçanufo, colocar de Batatais, cai no nosso emblema. Então, mas a gente faz sempre, eu faço toda segunda e toda quarta divulgação pelo Facebook, mas é só entrar lá. Entrou, procura no Facebook, Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Batatais, cai já no nosso emblema Eurípides, é só clicar ali, aí nós temos ali às 8 horas na segunda e às 8 horas na quarta-feira. Perfeito. Betinha, obrigado sempre pelo carinho aqui conosco, o programa está sempre de portas abertas, esperamos aí, né, passar por esse momento, né, melhores do que entramos, né, que esse momento de dificuldade traga ações positivas. A gente já percebe que tem muita gente se mobilizando positivamente e que a gente consiga enfrentar isso e tirar o melhor possível dessa experiência. Eu que agradeço, viu, Luciano, a oportunidade de estar aqui. E mais uma vez lembramos sempre, embora a gente esteja numa semana que parece que vai ter algumas liberações, mas eu vi uma fala de um médico de Uberaba essa semana, muito assim, singela, mas dizendo o seguinte: o vírus está no ar, ele não está em superfície só. Então, qual que é o meio de nos resguardarmos? Máscara. Use máscara, pode ser de feltro, pode ser de TNT, de pano, pode ser aquela outra, não precisa ser aquela cirúrgica lá. Deixa aquela para os Deixa aquela para os profissionais, é só tampar a parte respiratória. Porque ele disse assim, até ouvi agora há pouco, mantenha 1 metro, ele disse que é 1,5 metro a 2 metros, porque quando nós conversamos, a saliva nossa, ela espelha a 1,5 metro mais ou menos a 2 metros. Então, colocando o tecido, um não respinga no outro. Então, isso é muito importante, porque o influenza, lembrando mais uma vez, ele não matou na primeira vez, ele matou no retorno mais 50 milhões. Então, nessa não matou, não tem problema nenhum, não tem, mas se ele volta, esse pega todo mundo desprevenido, aí é uma contaminação geral. Então, precisa lembrar disso, né? E nós tivemos aí alguns casos, agora a China já retornando casos, e teve aí semana passada os médicos aí não me lembro se é da Espanha ou ainda da Itália, tentando verificar, porque 16 pessoas que já tiveram, eles estavam com uma linha de pensamento de que a pessoa infectou, ela se curou, ela não se contamina mais, está virando um pouquinho isso. 16 pessoas que foram contaminadas foram de novo, então eles querem saber por que essa não era um caminho pensado. Então estão revendo. Então isso é muito sério, as pessoas vão cada um mais máscara, mão, né, lavar a mão e tudo mais. E é muito importante destacar isso, né, que as ações de prevenção, né, estou aqui com uma máscara também, está no saquinho, no pacotinho, todo mundo tem a sua, né, tem mais de uma, inclusive, para você poder higienizar num dia para usar no outro e assim por diante. Mas por que a máscara é importante? Porque eu estou protegendo o outro e não a mim. É esse o ato de generosidade de usar a máscara. Quando eu faço a higienização das mãos, eu estou impedindo que, se eu tiver alguma contaminação, que eu contamine o ambiente também, não é só me prevenindo, né? Nós temos que pensar justamente isso, né? Quando eu uso a máscara, eu estou tornando o ambiente melhor para o outro.
Então seja generoso, utilize máscaras. Tem gente que reclama, sufoca um pouquinho, né, não estou habituado. Use em casa por um período, né, para se habituar com a máscara, mas se for sair, se tiver a necessidade de sair para ir para o banco, para ir em algum ambiente, fazer uma compra, vá com máscara, né? Não por você, mas pelo outro. Mostre que você se preocupa com a vida da pessoa que está ao seu lado, né? Mostre essa generosidade. É esse o momento que nós temos que viver, né? Se a gente tem aí a questão de ampliação ou de utilização de outros serviços, só vai ser possível se todo mundo fizer a sua parte, se todo mundo fizer a sua higienização, se todo mundo fizer o uso de máscara. Não adianta querer que tudo reabra e agir como se tivesse tudo normal. Não está mais. O vírus está em circulação e todo mundo tem que fazer a sua parte ou todo mundo se tranca em casa. Não tem meio termo aí, ou a gente cumpre com isso. A gente já tinha aprendido isso com a dengue, né? Que se eu não cuido do meu quintal, eu posso contaminar o meu vizinho. Né? Então eu tenho que cuidar do meu quintal e agora eu tenho que cuidar do quintal de todos nós, que é do corpo. Né? Se eu mantenho o meu corpo higienizado, se eu mantenho o uso de máscara, eu estou prevenindo que a doença vá para o próximo. Betinha, obrigado sempre pela participação. Obrigada a você e obrigada a todas as pessoas, né, que nos ouviram, nos assistiram.